Vamos se pôr de pé, irmãos, por favor. Leremos o Salmo 102. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e a reconduza à sua terra. Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Porque os meus dias se consomem, como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Vê-lo e sou como o pardal solitário no telhado. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de ti compadecerá dela, o tempo determinado já chegou. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. E atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, e desde os céus o Senhor observou a terra. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos.
mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim, todos. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Que Deus abençoe a sua palavra, e também com ela abençoe as nossas vidas. Amém. Podeis se assentar por um pouquinho de tempo, irmãos, por favor. Verso 11. Os dias, digo, os meus dias, são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Eu acredito que todos que têm a mente de Cristo, eles devem valorizar o seu tempo, que ele tem adquirido das mãos de Deus aqui na terra. E a forma de valorizar não é adquirirmos tesouros no mundo, na terra, mas é nós estarmos mais e mais entesourando tesouro no reino dos céus. É a maneira pela qual nós podemos aproveitar os nossos dias que Deus nos deu. Não é tentar abundar nas coisas materiais, carnais, nojentas deste mundo. Tentar granjear a vida aqui e procurar uma forma de esquecer as bem-aventuranças que Deus os deu. Tentarmos ganhar a vida aqui é perdê-la na glória. É perder a sua alma, a sua salvação. Então, como os nossos dias, eles são tão pouquinhos, tão fragelos, e é como disse o salmista, uma sombra que vai passando. Então eu acredito que quem tem uma visão celestial, na verdade ele está dentro desse plano de redenção. Ele procura se adequar inteiramente com a maneira de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus para os seus filhos é satisfazer a sua palavra. É nós deixarmos de preocupar com nós mesmos e entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e deixar Ele cuidar de nós, e declararmos, através da confiança que temos nele, que nós não sabemos cuidar de nós e nem dos nossos cuidados. E deixar que Deus nos conduz
como Ele quer nos conduzir. Porque se andarmos preocupados com os nossos bens materiais, é a pior coisa que pode existir para um ser humano. Isso é oposto à palavra de Deus. Porque Ele mesmo nos deixou uma conscientização que nós não devemos estar solícitos, preocupados com os cuidados nas coisas naturais, com o dia da manhã, com o vestir, com o calçar, com o comer. Porque Deus, o Pai, Ele cuida dos pardais e muito mais de nós, que vale mais do que 5, 10, 15, ou seja lá, um mundo inteiro de passarinhos. Ele sabe muito bem o que vós necessitais. Eu não necessito de dinheiro, eu não necessito de bens materiais, eu preciso é de Deus. As nossas vidas, ela passa velozmente aqui. De repente você nasce, logo se torna um menininho, logo você se torna um adolescente, e logo um homem maduro, já foi. Seu tempo já passou. Isto é, se você alcançar um homem maduro, isso vai muito da tua dedicação a Deus. Por isso ele disse: não sejais demasiadamente ímpios, para que os vossos dias sejam diminuídos sobre a face da terra. Honra teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão acrescentados. Isto é o que Deus deixou para cada um de nós. É um começo, é um princípio, pelo qual dá sequência o nosso dia a dia. Mas a principal coisa que existe, Deus em primeiro lugar. Vamos aproveitar os nossos dias, ainda que seja como uma sombra, mas vamos aproveitar bem aproveitados, como verdadeiros cidadãos nascidos nessa cidadania do Rei, filhos e filhas, membros do corpo de Cristo, que tem esta mente de Cristo, essa visão, através do Espírito que habita em você. Procura-se adotar sua vida por completo nas mãos de Deus, sem nenhuma reserva de domínio, e dedica-se a Ele, e Ele então terá prazer em sua vida, e você será bem-aventurado entre os demais. Nós devemos ser, irmãos, pessoas diligentes, como Ele relatou em sua própria palavra. Portanto, convém-nos ser diligentes, atentarmos-nos para as coisas que já ouvimos,
para que em tempo algum não venhamos desviar dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e os desobedientes, os ímpios, recebeu a sua justa retribuição, o que vai acontecer com essas pessoas hoje? É a mesma coisa, irmãos. Se você ouve a palavra de Deus, deixa Deus lhe conduzir através dela, para que possa haver uma confirmação dele na sua vida, aqui na terra, e então você terá uma confirmação na glória. Fora disto, você estará completamente destruindo-se a si mesmo, tentando ganhar a sua própria alma, e acaba perdendo a sua alma. Todos nós temos que termos essa consciência. Estamos com os nossos nomes na palma de suas mãos. Ele não pode esquecer de nenhum. Então nós devemos entender que Ele sabe muito bem o que eu preciso, o que você precisa. E o nosso caminho deve ser o caminho dEle. E nós deixarmos com que Ele nos conduza neste caminho, porque Ele conhece todo o caminho. Nós não conhecemos nada. Isto é a verdade. Se andamos até aqui, cabe a cada um de nós fazermos um inventário no nosso espírito, isto é, se permanecermos na fé, se em verdade estamos agradando a Deus ou não. Porque eu lhe direi a verdade: ninguém que tem as primícias do Espírito habitando nele, ele sofrerá um juiz eminente. Ele não sofrerá. Deus nunca permitirá que o sol colocará sobre a sua cabeça em seu erro. O Espírito Santo na sua vida, ele está ali para te condenar por aquilo pelo qual você faz, o qual não lhes agrada. Esta é uma das verdadeiras experiências que nós, como verdadeiros cristãos e nascidos de novo, cheios do Espírito, devemos sempre trazermos em mente, porque na verdade não é a cabeça, o cérebro, é na alma, em sabermos, em conhecermos se estamos certos ou errados, e não tentarmos cauterizar as nossas mentes, pensando que Deus deve aceitar nós como somos. De jeito nenhum. E pensarmos que podemos fazer tudo o que queremos fazer, unir a uma igreja, sermos religiosos e tudo está bem. Não é assim. Não é desse jeito. Ele deixou para nós um mapa pelo qual nós podemos ser orientados por Ele, que é a sua própria palavra, a palavra de Deus. Para isto,
é que ele sentiu essa necessidade de morar, de viver com seu povo e na sua igreja, para conduzir-nos a esta verdade, a palavra. E não que nós devemos seguir a palavra com os nossos próprios sistemas ou com a nossa própria mente. De jeito nenhum. Quem deve nos seguir, conduzir na palavra, é Cristo. É Ele. Quando Ele disse, irmãos, aquela verdade incontestável, e que ela tem sido cumprida, e está sendo cumprida a cada instante na vida de cada um dos seus filhos, Ele disse, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, e estarei convosco, e em vós. É para isto, é para que nós não seja levado ao léu, deixado ao léu, ao sabor da sorte, e ficarmos com aquela conjectura, eu penso, eu acho, eu creio, eu acho que deve ser assim, eu penso que deve ser assim. Quando o Espírito Santo habita nos nossos corações e vive em nosso ser, nós temos uma fé com determinação e uma segurança eterna de que em verdade nós estamos no rumo certo, no caminho correto, porque Deus, Ele não é um Deus de confusão, mas Ele esclarece todas as coisas para aquele que é seu. Nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós somos pessoas frágeis, somos débeis, Deus sabe disto. O salmista, ele nunca disse, Senhor, tu deve aprender que nós somos pó. Ele disse, Senhor, lembra-nos. Ele disse assim, Senhor, lembra-nos que nós somos pó, somos frágil. Isto é a verdade. Deus sabe disto. E o próprio apóstolo Paulo, cheios do Espírito Santo, Paulo, não o apóstolo, digo, não Paulo, mas o Espírito Santo falando em Paulo, ele diz, Deus não deixa ser tentado acima daquilo que não podeis suportar, mas com a tentação, ele diz, Ele vos dá o escape. Para que isto? É para que nós não venhamos justificar-nos os nossos erros, através de nossas fraquezas, mas que eles sejam justificados, através do sangue de Cristo. E nós não venhamos nos justificar a nós mesmos, mas que nós venhamos reconhecer que nós somos justificados por Jesus Cristo. Ele nos justificou. Para que não venhamos ser como saduceus e fariseus que justificam a si próprio, mas reconhecendo a nossa origem, de onde nós fomos nascidos de novo, não de onde nós fomos tirados pela primeira vez, mas de onde nós fomos nascidos de novo. Nós nascemos nessa rocha, que é a revelação, Cristo. Então nós não temos motivo para estarmos como mendigos,
Pessoas que andam nas latas e nas caixas de lixos, comendo as migalhas do mundo. Se devemos ser um mendigo, vamos ser mendigos de Deus. Porque se comermos as migalhas, nós vamos comer as migalhas do Espírito Santo, que é muito maior do que a nata do mundo. E não ser esse crente que anda dobrando diante das coisas naturais, carnais, mundanas, mas reconhecermos que nós somos nascidos de um reino e somos o embaixador dele, somos representantes desse reino. E para nós vivermos aqui nesse mundo, nós não precisamos de nada deste mundo, porque o nosso rei, que é onde nós nascemos, ele nos supre. Não é verdade? Nós não necessitamos dessas migalhas aqui. Nós temos um pai bom, um bom pai, que sabe prodigalizar a necessidade de sua casa, de sua família, de seus filhos. Por isso nós ficamos com a sua palavra que diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não vamos misturar as coisas do mundo com as de Deus, não. O nosso Deus, ele é um Deus separador. Quando ele fez a promessa ao nosso pai Abraão, nosso pai da fé, ele o separou de tudo que era do mundo. E assim como Abraão fez, ele disse: a sua descendência, você ministrará a sua descendência, a sua geração e a outra geração ainda que virá, através da revelação que Abraão tinha. Então nós temos o suficiente para sobreviver por esse pouquinho de dias, sem contaminar o nosso testemunho, a nossa alma, sem manchar as nossas almas. Nós temos o suficiente para poder entesourar o nosso tesouro na glória. Se nós queremos ouvir uma boa palavra dele naquele momento, naquele dia, você deve ouvir agora também. Você deve estar sempre ouvindo ele dizer para você: tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, filha. Eu venci o mundo, para que em mim vós tendes paz. No mundo tereis aflição. Foi o que ele disse. Então por que estamos atrás das coisas do mundo? Deixa que Deus concede a nós o arroz, o feijão, tudo o que precisamos. Como humano, ele cuida de nós. Essa é a maneira que devemos ser. Se tão somente confiarmos nele, ele confiará também em nós. Amém? E a forma que nós provamos é através da vida vivida. A sua vida
fala muito mais alto do que as suas obras, do que a sua própria voz. A sua vida é um testemunho. Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos, sob o som somente crer, nós vamos receber a mensagem desta manhã, com as nossas cabeças inclinadas, por favor. Amém, Jesus. Graça, graça, amém. Vamos se pôr de pés, irmãos, por favor, pelo momento. Vamos ler Apocalipse 3, o verso 20. Apocalipse 3, o verso 20. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Senhor Jesus, Pai Celestial, Senhor, nós estamos mais uma vez em torno da Tua Palavra, impulsionado pelo Teu Espírito, porque cremos, Senhor, que nós não somos deste mundo tanto quanto a Tua Palavra não é deste mundo. Nós somos daquele lugar, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, e por isso procuramos identificar-nos cada dia mais. Senhor Jesus, assim como o Senhor usou o profeta quando pregou esta mensagem à era de Laodiceia, e nós estamos lendo, Senhor, esta mensagem, estamos já no finalzinho dela, e cremos que é por Tua direção, ó Deus, que o mesmo Espírito que o Senhor dispensou e caiu, e através do profeta o entregou, também, Senhor, possamos receber esse mesmo Espírito Santo para absorver e captar a visão. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesta escritura: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Eu estava meditando nisto, pensando o nosso posicionamento quanto a esta escritura de o nosso Senhor Jesus Cristo está do lado de fora. Se Ele está batendo na porta, é porque fecharam Ele do lado de fora da casa. E quando se trata aqui, está se tratando-se a igreja. Ele está fora desta igreja laodiceiana. E por ele estar fora, ele é a palavra. Cristo é a palavra.
A palavra é Deus. Deus é o próprio Espírito Santo. Ele está fora desta era ou desta igreja laodiceana. Então o que eu pensei, meditando nisso, eu pensei o seguinte: se ele está fora, e os seus filhos? Aonde estamos? Também nós devemos estar fora dessa igreja laodiceana. Porque a maneira pela qual nós estamos em Cristo, eu lhes perguntaria, qual seria a maneira de nós estarmos em Cristo? Então você vai observar que o próprio Deus responde isto. Nós estamos em Cristo não é por outra coisa e através de outra coisa, a não ser através do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nos posiciona no corpo de Cristo. Todos que na verdade está dentro desse corpo, que são em particularmente os seus membros, que compõem o corpo de Cristo, eles estão aonde Cristo está. Da mesma maneira que Cristo está agindo, eles também estão. Da mesma maneira que Cristo está atuando, eles também estão atuando. Olha, nós não vivemos uma vida somente como enamorado dele, mas nós vivemos uma vida potencialmente como esposa dele. Porque se em verdade ele nos chamou e nos batizou nesse corpo, e nos fez parte desse corpo até o ponto de nós tornarmos o corpo de Cristo, a esposa está no esposo, o esposo está na esposa. O corpo do esposo é o corpo da esposa. O corpo da esposa é o corpo do esposo. Não é mesmo? Amém? Por isso que ele disse estas palavras: deixará o homem o pai e a mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Digo isto, grande é o mistério de Cristo e a igreja. Veja, irmãos. Então, nós vamos observar que cada membro em particular que tem concebido do esposo a vida, ele está gerando filho para o esposo. E nós temos esse procedimento perfeito.
de um real e completo casamento com Ele, pelo qual nós assumimos, através da graça e a misericórdia de Deus, nos dando essa alta capacidade de podermos, pela graça, corresponder como verdadeira esposa dele, que aonde ele estiver, nós estamos também, porque estamos, Mombrana fala na mensagem, um filho de Deus produz outro filho de Deus, um eleito gera outro eleito, um batista gera um batista, um presbiteriano gera um presbiteriano, mas um eleito gera outro eleito, um filho de Deus gera outro filho de Deus. E como nós estamos gerando os filhos, nós somos potencialmente a sua esposa. Mas até enquanto as bodas do Cordeiro não acontecer, nós somos a sua noiva amada. Então nós devemos saber o seguinte, irmãos, que a esposa carrega o caráter do esposo. O caráter do esposo está na esposa. Não é o caráter da esposa está no esposo, é o do esposo na esposa. O tipo daquela mulher é o tipo do marido. O caráter daquela mulher é o caráter daquele marido. A mulher que fala do marido é o caráter dele. O marido que fala da mulher é o caráter dele, é o caráter dela. Por isso que nisso daí Deus dá a revelação, que quando nós chegamos a uma situação difícil na vida, como um casal, ao invés de se afastarmos um do outro, nós devemos se ajuntar-se mais. E sermos mais unidos. Você já imaginou se você cometesse uma determinada fraqueza, uma determinada falha e Jesus te abandonasse? Te afastasse de você? Ele não faz isto. Quando Adão se afastou dele, ele foi atrás de Adão. Quando Eva se afastou, ele foi atrás. Por quê? Ele é o mais forte. Ela é a mais fraca. E nessa designação dessa palavra de Cristo e a igreja, ela é ela. E ele é ele. E quanto se o marido e a mulher, ele e ela. É uma cruz que cada um deve carregar. E ela nunca deve ser cortada pelo meio. Ela deve ser levada até o final. É até que a morte os separa. Correto? E aí nós vamos observar que se essa mulher não honrar a este marido, ela perde o seu prestígio para ele. Como Cristo fez com a sua própria noiva.
fazendo o que não deveria fazer. Porque na verdade você sabe qual é o direito que um marido tem de deixar uma mulher? Você sabe qual é? Só há uma coisa. Estas são as palavras do mestre: nenhum homem tem direito de deixar a sua mulher, se não for somente por adultério. Ele tem direito de deixar ela, mas fora disso, não. Que é o que Deus fez. A sua igreja, a sua esposa, adulterou contra ele, e ele o abandonou, e ele o deixou. Um adultério é a coisa mais horrível, é uma morte. Se é uma morte física, também é uma morte espiritual. O casamento, na verdade, é legal. É uma ordem dada por Deus, pela vontade permissiva, e não pela vontade perfeita. E a prova é que é a vontade permissiva que vem através de uma perversão. Em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado, ao mundo fui falando mentira. Por natureza, você já nasceu morto, perdido. Você vê o quanto Deus é intrigado com um casamento ilegal. Porque isso implicou a própria morte de Cristo. Porque a forma que ele poderia condenar a morte era através da morte. E todos nós pecamos, nascemos em pecados, por nascimentos. Porque o nosso pai da carne nos representou lá diante dele como pecadores. Por isso, ninguém pode jactanciar, nem pelos seus ancestrais. A sua condição, ela é miserável, desgraçada e nua. Deve nascer de novo. E esse novo nascimento nos dá a condição de um potencial casamento legal com Deus, não com o mundo, mas com Deus, com Cristo, porque temos um processo perfeito nele. Um irrompimento de juízo sobre justificação, um irrompimento de juízo sobre santificação, um irrompimento de juízo sobre batismo com o Espírito Santo, que é fogo. Para podermos chegarmos a esse lugar, aonde nós podemos estar com Ele em união, em uma unidade perfeita, legal. Não uma união, uma unidade composta, como é marido e mulher no físico, mas uma união, uma unidade simples, de Cristo e a igreja. Ou seja, Cristo e você, Deus morando dentro de você, irrompendo o primeiro homem, o segundo e o terceiro homem. Para que então você possa chegar a essa conclusão de quem é você
de quem é você. De quem é você? Você me entendeu? A quem você pertence? Quem é o seu dono? É aquele que lhe comanda, é aquele que te dirige, é aquele que te governa, é aquele que é a sua cabeça. Correto? Agora vejamos bem aqui. Agora há muita confusão, dando sequência, parágrafo 140. Agora há muita confusão a respeito desse versículo, porque muitos obreiros individuais o usam no evangelismo pessoal como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador, batendo para entrar. Ele está do lado de fora de uma igreja laodiceana. De uma igreja laodiceana. Eles arroiaram ele por fora. Por quê? Adultério, desobediência. Seria dito então que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Por esse versículo não está falando a pecadores individuais. Esta mensagem inteira tem uma conclusão, assim como tem cada mensagem em cada era. No versículo 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, esta é a mensagem para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodiceia, à medida que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para uma pessoa, é o Espírito, nós dizendo onde Jesus está. Cristo, Cristo, uma pessoa, Cristo deixou a igreja. Não é esse resultado ou o fim teológico? Se a palavra é posta de lado em troca de credos, o Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros e etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras ou filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo. Conformismo, vocês sabem o que é, né? Essa pessoa muito conformista, tudo para ela está certo, tudo para ela está certo. Ela não, nada choca ela. Quer agradar tudo, agradar todo mundo. E um sistema eclesiástico, o que mais pode ser feito contra ele? Isto é apostasia. Isso é apostasia. Isto é renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo, pois se um veio em nome de seu pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão. João 5:43, o homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a esses últimos dias, um pouco antes de Jesus vir. Eu me pergunto, se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma vontade que discutimos,
Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era, ele foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era, foi uma igreja na forma de um globo, quase cheio de verdade. Dali, ó. É aquilo lá que fala. Um globo. Todavia havia um pequeno erro, chamado as obras dos nicolaítas, que impedia que o círculo fosse completo. Quer dizer, aquela partezinha preta lá é as obras dos nicolaítas. O que é aquela obra dos nicolaítas? É o anticristo, é o espírito do anticristo, que está em Apocalipse 6, o cavaleiro que cavalga o cavalo branco, que é parecido com Cristo. Aquilo dali foi simplesmente um ensino, um espírito que saiu para ensinar o que é errado. Ele ensinava o que era errado. Então, na era seguinte, entraram furtivamente mais trevas, até que o globo de luz brilhasse menos, e as trevas cobrissem mais do círculo. Na terceira era, foi ainda mais eclipsado, e na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguirá. Agora, pense nisto: a igreja brilha na luz, refletida de Cristo. Ele é o sol, a igreja é a lua, e assim esse globo de luz é a lua. Aí você vai ver só ali a quarta era, né? Olha lá para você ver, tantinho só de luz. Ele tem diminuído desde quase uma lua cheia na primeira era, até um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era começou a... Você vai observar o que é. Nós, como os verdadeiros cristãos, verdadeiros eleitos, homens, mulheres que compõem o corpo de Jesus Cristo, a sua noiva, a sua igreja noiva, nós devemos ter a perspicácia do Espírito Santo, a prudência, o discernimento, para podermos ver a hora em que estamos vivendo através dos sinais que estão acontecendo. Por exemplo, aqui está 6 acontecimentos que aconteceu nesse período até nós hoje. Por favor, faz um close aí e reflete lá. Tá, põe o 6, vê se cabe o 6. Tá aí. Não? Pegou não? Veja se você pega aí. Pegou? Tá, joga lá na tela para mim. Tá. Aí vocês estão vendo aí, ó, essa parte preta aí, que você vê nessa aí, é a lua. Isso aí é a lua, é um eclipse que deu na lua. Cada vez que dava um eclipse desse, o homem do engano fazia uma visita em Israel. Cada uma vez que essa lua caía nessa situação aí, cada vez que ele fazia uma visita em Israel, a lua dava um eclipse na lua. Ele fez 6 visitas. A última, você vai observar lá na última, olha lá,
quase total, que, olha lá, na era da igreja, o que aconteceu na lua era o que estava acontecendo na igreja. E aquela última visita que ele fez lá, que quase escureceu a lua por completo, só ficou uma luzinha de branco. A lua representa a igreja. Essa luzinha branca que está refletindo é os eleitos, que não serão enganados por ele. Você entendeu? Agora, o que eu quero mostrar é isso: nada acontece por uma casualidade. Nós devemos estar apercebidos a cada movimento e sabermos que nós estamos na hora de tudo acontecer. Então você vai ver que ele diz aqui, ó, porém na quinta era começou a crescer. Na sexta, avançou um grande passo no crescimento. Durante a parte da sétima, a sétima era, ainda estava crescendo. E quando repentinamente parou e minguou até quase nada, então chegou a plenitude. Hoje nós estamos vendo a situação, a condição que está o mundo. Não é só o Brasil, é o mundo. É o mundo. Que já chegou, irmãos, um momento que não tem mais para onde ir. Hoje eles estão dizendo aí, olha, vai arrumar o Brasil. Arrumar o Brasil? Quem arruma o Brasil é fogo. É fogo que arruma o Brasil. Arruma o mundo. É o que está prometido em Malaquias 4. É o que vai acontecer e o que vai arrumar o mundo. Eis que aquele dia vem ardendo como forno, o dia do Senhor. Todos os soberbos e todos que praticam a impiedade, eles serão como palha ou estopa, porque o dia que há de vir, há de abrasar, assim diz o Senhor dos Exércitos. É isto que esperamos. Agora, antes que esta coisa aconteça, essa luzezinha que tem, ela será tirada da terra. Essa luzezinha que está dando ali, será tirada e não vai haver mais luz. O que vai acontecer então? Porque então chegaria o momento que a taça dos amorreus estariam repletas e Deus tornariam sobre eles a ira de Deus viria sobre eles. Então é um momento, é uma hora que nós devemos estar apercebido. O tempo já foi, acabou, não existe mais tempo. Olha, nós estamos aqui dentro desse salão, todos assentados, um pequeno grupo, como se nada tivesse acontecendo. Parece que as coisas estão tudo normal. Você vem de casa para a igreja, vem para os cultos, assiste um sermão, canta, adora, volta de novo para casa, parece que está normal. Você sai aí nas ruas, andando por aí, você vê aí as pessoas se movimentando, lá numa esquina tem um soldado com a sua metralhadora, lá no outro tem a outra, lá no, parece que está tudo normal. Não está normal, não. Não está, não pense assim, não. Não pense que as coisas estão assim, não. O relógio de Deus não parou, não. O relógio de Deus está trabalhando. Os segundos têm passado, os minutos têm passado, as horas têm passado. Ele vai chegar o final. Nós estamos mais perto do que pensamos, irmãos.
Você deve ser o crente mais fervoroso. Porque se esse fogo que está queimando no seu coração está ali ardendo, a chama está acesa, que tipo de poder que está te incendiando? Agora esse crente conformista com tudo. Então, quando você pensa que não, está aqui, sei lá se estamos aqui, na hora do acontecimento, você pode estar até na sua casa, pode estar no seu trabalho, eu não sei. Só que o profeta disse, ele virá numa manhã, entre a última e a primeira vigília. E seria numa manhã bem clara, nem uma nuvem negra. Isso significa a vida do cristão estará tão limpa e tão pura para o receber. De repente você vai sentir algo tomando conta do teu ser, como Abraão sentiu. Olhou para Sara e disse, Sara, mas tu tá uma mulher linda, bonita. As suas rugas acabou, Sara. Seus cabelos brancos se foi. Você voltou àquela idade dos seus 17 anos. A sua fisionomia linda. Ela vai olhar para ele, você também, Abraão. Está parecendo um moço novo. Seus cabelos brancos se foi, as rugas se foi, tudo acabou. Você é um jovem. É isso, irmãos. Não vai haver espetáculos públicos, vai ser na simplicidade. Aqueles que estão prontos e preparados receberão isto. Vai haver um ajuntamento, sim, mas dos eleitos, da noiva, do corpo de Cristo. E ela vai ter um grande desfile, sim, um desfile magnífico, sob o som da palavra, em direção à glória, encontrar o Senhor nos ares. Isso vai ser na simplicidade. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que ele aparecerá. Fica muito preocupado com o mundo e as coisas do mundo. Gente com medo de pensando em previdência, aposentadoria, e etc, 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 e tantas coisas, e ali atrás do governo, atrás disso, atrás daquilo outro. Você deveria preparar sua aposentadoria para a vida eterna. Olha, irmão, se eu for preocupado com isso, irmão, de aposentadoria, coitadinho de mim, eu morreria. Logo um pastor aposentar. Eu já tenho a minha aposentadoria. Eu tenho o meu seguro de vida. Eu já estou mais do que assegurado. A minha preocupação não é aqui embaixo, é lá em cima. Isso sucederá muito em breve, e não será demorado, e acontecerá num pestanejar de olhos, num piscar de olho, ante o toque da última trombeta. Porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, como a corrupção não pode herdar a incorrupção. Assim também, nós, ele disse isso, digo esse mistério, nem todos nós que estamos vivos morreremos, mas seremos transformados, num piscar de olhos.
E nós estamos vivendo um tempo mais gostoso e mais glorioso, porque quanto mais a coisa aperta, mais perto estamos. Então vamos lá. Cristo estava agora fora da igreja. É isso mesmo? Aqui está o sinal do céu. O último eclipse na lua foi um eclipse total. Ela minguou até uma total escuridão. Em 7 estágios, no 7º estágio, a escuridão total chegou. É isso mesmo, irmãos? Que eu estava, né? Chegou. Quando o Papa de Roma, Paulo VI, olha aqui, Paulo VI, ainda recebe o nome de Paulo, e ainda o sexto. Você sabe, né? O sexto é o número de quem? O número 6 é do homem. É o número do homem. Foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Foi quando surgiu aquele eclipse lá. Aquele lá embaixo, aquele lá, o sexto, que ele só tem aquela sexto. É aquele lá. Número 6, o sexto passeio dele. Ele está no 6, nome do homem, e ainda ele usa o nome de um apóstolo chamado Paulo, porque quer se colocar no lugar de Paulo ou no lugar de Deus. Vejam, ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chama-se Paulo o sexto. Paulo foi o primeiro mensageiro, e este homem usa esse nome. Note que é o sexto, ou o número do homem. Isto é mais do que uma coincidência, o profeta disse. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. É isto. Isto é o fim. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. É uma Mombrana falando. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. Eu estava pensando sobre a morte, a partida de Billy Graham. Aqui tem uma parte também na Bíblia. Oral Roberts e o Billy Graham são 2 anjos enviados ao mundo. O mundo pentecostal e o mundo sodomita. Entende? Um já partiu, agora por último partiu o outro, com 99 anos de idade. E eu estava dizendo para minha esposa, isso tem alguma coisa a ver? Porque quando aqueles 2 anjos saiu de Sodoma e tirou Ló de lá, choveu fogo e enxofre. Choveu fogo e enxofre. E agora por último, Deus tira o último anjo do mundo e leva para a glória. Então, não é à toa não. Esse homem viveu 99 anos, irmãos. Tudo tem um propósito. Mombrana viveu 55 anos. Você faz uma análise, o Mombrana era novo em folha. Por que Mombrana só viveu 55 anos? É a mesma pergunta, por que Jesus só viveu 33 anos? É a mesma. Cada um anjo desse de Deus, ele veio para um propósito. E quando cumpre aquele propósito, encerra tudo.
Quando Jesus veio, ele veio para aquele propósito, cumpriu. Pai, está consumada a obra, aqui na terra. Irmão Brana veio para aquele propósito, fez tudo, entregou a mensagem, revelou os selos, os mistérios, tudinho. Vamos embora, irmão Brana. William Brana levantou ele. Esses dois anjos também é o mesmo propósito. E agora? A noiva está na terra também para esse propósito. Agora podemos ver, porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. E agora podemos ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne, que perseguiu Isaque, e um segundo a promessa. E agora podemos ver como procedentes dos mesmos pais, saíram dois meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não do mesmo Espírito. E por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar, Ele reprovou por causa do eleito. Do eleito. Eleito não pode perseguir eleito. Amém, irmãos? Eu digo, eu tenho os meus defeitos, sou um pastor, tenho meus defeitos, tenho as minhas falhas, tenho as minhas fraquezas, mas eu digo mesmo, você tem os seus defeitos, você tem as suas falhas, você tem as suas fraquezas, mas eu digo mesmo, não é as suas falhas, as suas fraquezas que vai levar eu a dividir com vocês. Essas são suas falhas e fraquezas humanas. Mas o que você é um eleito, é uma filha de Deus. Eleito não persegue eleito. Ou você acha que eleito é carne e sangue? Não, eleito é você, o de dentro. Qual é o melhor? É o eleito ou é a carne e o sangue? O eleito. O eleito é o melhor. A carne e o sangue para nada presta. Não vale nada. É pó, e ao pó tornará. Mas o eleito veio de Deus e voltará para Ele. Então nós não estamos supostos a dividir e nem odiar ninguém por causa das suas fraquezas e falhas. É o contrário, é como eu disse, nós devemos se achegar mais uns aos outros e o amá-lo. Correto? Você sabe, eu estava lendo isso daqui, isso me deixava emocionado. Isso me emocionava. Olha, daqui para frente e até o final dessa mensagem, é só emoção. É só emoção. Eu quero dizer só emoção no sentido de você se sentir. Porque isso mexe com a nossa predestinação. Isso mexe com a nossa eleição. Isso mexe com a nossa origem na glória. Se você não sente incendiado por esse fogo, então falta alguma coisa em você. O eleito não persegue outro eleito. Eleito não pode causar dano a eleito. Não pode. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Olha, irmãos, eu vou dizer a você uma coisa.
Você sabe quais seriam as suas características que prova que você é um eleito? Primeira coisa que sucede na sua vida até você descobrir isto é a justificação. Depois, a santificação. Depois, o batismo do Espírito Santo. Essas três obras ninguém faz na sua vida, nem você tem condição de fazer ela. Talvez você pode até fazer a justificação, mas a santificação você não consegue. Eu vou dizer de novo, nenhuma você consegue. Porque a que vale na sua vida não é o que você faz, é o que Ele faz por você. É o que Deus faz. Quando Deus faz em você essa justificação, você não para lá. Você prossegue. Você entra para a santificação. Porque é Deus trabalhando a eloquência do Espírito Santo na palavra com você. Porque Ele já te viu você na glória. Ele vê que você é um predestinado. Como disse na mensagem de rádio, você é um pontozinho que está identificando com outro ponto lá. Amém. Aí você não estaciona, você não para, porque Deus é a coluna de fogo, ela não pode parar. Ela é infinito. E Ele vai todo o tempo derramando em você. E aí então você entra nesse segundo processo de santificação. É uma obra completamente sobrenatural. Só Deus faz na sua vida. De repente Ele te enche com o Espírito Santo. Ninguém pode fazer isto. Ninguém. Veja, irmãos. Aí você sabe que é um eleito. Um eleito. Esses reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas babéis. Eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente, e farão tudo o que podem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. Que tem a palha com o trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. Mas, no fim, o que acontece com a palha? É queimada com fogo, que nunca se apagará. E o trigo? Aonde está ele? Está juntando em seu celeiro. É onde ele está. Aonde ele está o trigo. Ele, Cristo, a palavra. Aonde ele está o trigo. Eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso. Opere sua salvação com temor e tremor, aleluia,
Ei, irmãos, é coisa gostosa. Olha, não tem uma coisa melhor do que a palavra te redarguir, te exortar, te corrigir, te açoitar. E não tem uma coisa melhor do que você ver identificando-se na palavra, e a palavra identificando-se com você. Isso faz com que você rejubila, com que você salte de alegria. Oh, que coisa! Opere com temor e tremor. Confia em Deus e se esforça, e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio, olha, maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igreja. Essa é a atadura. Todos estão unindo no concílio. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Saia do meio do joio. Comece a vencer, para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Saia do meio desse joio, não fique querendo ficar com o meio dele, não. Parecer como joio, andar como joio, viver como joio, agir como joio agem. Saia do meio dele. Essa é a maneira do verdadeiro trigo. Eu prefiro comer bolacha seca e beber água do riacho com Deus do que comer o melhor bocado com eles. Eu prefiro passar fome e necessidade com Deus do que ter fartura dentro de casa sem Deus. A nosso tesouro não é aqui. O nosso tesouro é nos céus. É de lá de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos guarda. Deus nos protege e nos ajude a sermos esse tipo de sujeitos obedientes. Amém? Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar os 312. Sois bem-vindos. Nossas vozes jubilosas elevemos com fervor pela vida amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, no peão de Jeová. Parabéns, mas não vejedos,
a congregação vos dá. Recebi os lutadores da verdade e do amor. Temos a Jesus louvores, que os trouxe com vigor. Sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Abraçai os bons soldados, sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Dos fiéis é o bem supremo, trabalhar sem dilação, pra fazer que o Rei eterno reine em cada coração. Sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Dos fiéis é o bem supremo, trabalhar sem dilação, pra fazer que o Rei eterno reine em cada coração. Sois bem-vindos, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Amém, Jesus, graças a Deus. Deus nos ajude, né? Estarmos sempre atentos a cada movimento, desde o menor até o maior. Prudentes, como disse Jesus, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Essa é a maneira que devemos ser. Amém? Oremos. Querido Pai Celestial, é muito bom. Para nós isto é uma satisfação imensa. Não merecíamos, mas o Senhor nos fez merecedor. Não era dignos, mas o Senhor nos fez dignos. E agora, Senhor, nós honramos este compromisso que o Senhor atribuiu aos nossos ombros, como verdadeiros membros do corpo de Cristo. Queremos desempenhar da melhor maneira que podemos fazer, da melhor maneira que o Senhor nos ensinou. Ajude-nos, porque somos cristãos, temos a mente de Cristo para captar a visão. É por isso que estamos felizes e contentes. Que o Senhor despede-nos e leva-nos em paz, e nos guarde, nos protege de todo mal, agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Amém. Deus os abençoe, abençoe um outro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, estaremos aqui logo mais. Amém. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece-se Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
devemos, crentes, de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigos aleivosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus.